Hoje a nossa conversa vai ser sobre amizade. Então, se você é uma pessoa cristã que quer desenvolver amizades mais profundas, mais edificantes, pessoas com quem você realmente pode contar e ser também uma amiga melhor para as pessoas com quem você tem caminhado, fica comigo até o final dessa conversa, porque eu acredito que esse conteúdo que eu vou compartilhar com você hoje pode te ajudar com isso. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernanda, eu sou cristã, sou casada, sou mãe de um bebezinho de 1 aninho e sou a criadora aqui do canal Dia a Dia na Palavra, que é um espaço para a gente falar sobre Jesus, sobre Bíblia, devocional e vida cristã. Se você está chegando aqui agora, seu primeiro vídeo, ou se você já está acompanhando os conteúdos aqui, mas ainda não é inscrito, faz isso agora, é muito rapidinho, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo, que você já vai ajudar e abençoar muito o meu trabalho e não vai perder os próximos conteúdos que eu pretendo trazer aqui também para o canal, todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, com a graça do Senhor. Já se inscreve para não perder e ativa o sininho das notificações também. E se esse vídeo for abençoador para tua vida, for edificante, for útil de alguma maneira para tua jornada, compartilha comigo, deixando a sua curtida, deixando seus comentários para a gente continuar conversando sobre esse assunto tão importante da vida cristã por lá também. E já encaminha esse vídeo para mais pessoas que você conhece. Então, gente, todo o conteúdo que eu vou compartilhar hoje com vocês está baseado em um livreto muito edificante que eu li em 2024, depois que eu participei da Conferência Fiel de Mulheres, que acontece todos os anos, antes lá em Águas de Lindóia, mas atualmente eu acho que está acontecendo na cidade de Santos. E todos os anos que essa conferência acontece, eles levam estandes de livros de várias editoras cristãs diferentes para a gente se esbaldar lá depois de ouvir as palestras. É um tempo muito bom, não sei se você já participou de alguma conferência fiel. Se ainda não, eu indico fortemente para que você invista nesse tempo, invista nessa oportunidade, porque realmente é muito bom de se viver esse tempo, ainda mais se você vai entre amigas. E, enfim, em 2024 participei da conferência e encontrei este livreto aqui da editora Eden, que é uma editora que tem conteúdos muito bons, livros bem bacanas mesmo, com autores maravilhosos que fazem a gente crescer muito na jornada cristã. Esse livreto se chama Como Cultivar a Amizade Bíblica e ele foi escrito pelo Joel Bick e pelo Michael Haykin. É um livretinho, gente, ó, extremamente curtinho, mas pensa num conteúdo rico, muito bíblico, que trata sobre esse assunto da amizade e como viver ela de forma a glorificar o nome do nosso Deus. Então, eu pautei todo o conteúdo que eu desejo compartilhar com vocês hoje aqui sobre esse tema que eu particularmente gosto muito de falar, porque Deus me deu a chance, me deu a bênção de caminhar com muitas amigas ao longo da minha vida. Todas essas dicas, esses direcionamentos que eu vou passar para vocês aqui foram inspiradas nesse livretinho aqui, são ideias dos autores. Vou deixar o link na descrição caso você queira adquirir esse livreto, porque a leitura dele é extremamente fácil, muito rápida, e você pode utilizar isso tanto para a sua vida pessoal mesmo, como trabalhar também na sua igreja, outros grupos de pessoas, grupos de amigos, enfim, é uma leitura que vale bastante a pena. Vamos ver que as dicas que eu vou dar aqui parece algo muito simples, muito óbvio, que você vai falar assim, Fernanda, é óbvio que isso precisa existir num relacionamento de amizade, né? Mas, às vezes, o óbvio não só precisa ser dito, como ele precisa ser refletido e colocado em prática. Tem muitas coisas aqui que eu li e falo, como que uma amizade pode existir sem isso? Mas nos dias de hoje, muitas das coisas que eu vou falar aqui com vocês se tornam um desafio grande por conta de algumas situações e contextos que vocês vão entender melhor ao longo do vídeo. Sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa sobre a amizade bíblica. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você aqui para dar uma introdução sobre esse tema da amizade é que Deus nos criou para relacionamentos. Guarda isso aí no seu coração, na sua mente, porque esse é um ponto de partida muito importante para a gente falar sobre o tema da amizade. Que apesar de ser algo que está muito intrínseco na vida humana, muito intrínseco na nossa rotina, nós termos contato com pessoas, desenvolvermos relacionamentos e amizades com pessoas, muitas vezes a gente pode esquecer do porquê nós somos assim, do porquê nós existimos enquanto sociedade dessa forma. Porque nós acreditamos como cristãos que o Senhor é o nosso Criador e Ele estabeleceu todas as coisas no princípio de uma forma boa, de uma forma perfeita, de uma forma agradável, que realmente nos traz satisfação. Então, eu gostaria de trazer à memória para você essa verdade bíblica, que Deus nos criou para relacionamentos. E isso está muito claro na palavra, quando lá em Gênesis, nos primórdios do mundo que
Deus criou. O Senhor criou o homem, deu sopro de vida, fôlego de vida para ele, e quando viu que o homem estava sozinho, que ele não tinha uma companhia adequada, que era da mesma espécie, da mesma natureza que a dele, então o Senhor deu um jeito nisso, viu realmente que aquilo não era bom, não é bom que o homem esteja só, assim diz a palavra do Senhor, e criou, a partir da costela de Adão, Eva, que foi a sua companheira. O Senhor estabeleceu ali o primeiro relacionamento dos seres humanos, que naquele caso foi um relacionamento entre um homem e uma mulher para o casamento e para a procriação. Mas ali a gente também já tem a base da construção de uma amizade, porque homem e mulher foram feitos justamente para trazer complementação um para o outro, auxílio mútuo na tarefa de povoar o mundo com a glória de Deus, com adoradores do Senhor. E algo interessante também que os autores trazem à luz para nós é que Deus estabeleceu o relacionamento, essa inter-relação entre os seres humanos, justamente porque na eternidade ele já vivia em um relacionamento perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, o nosso Deus que nós cremos, é um Deus trino. São três pessoas que formam um único Deus, da mesma essência, do mesmo poder. Deus já era um ser relacional, ele já era um ser que se relacionava de uma forma perfeita, harmônica entre essas três pessoas, as três pessoas da Trindade. Então eles já existiam desde a eternidade, já desenvolviam esse relacionamento, e quando Deus decidiu criar o mundo, estabelecer a realidade, o universo como nós conhecemos hoje, e criar os seres humanos, ele transmitiu essa capacidade relacional que ele já desfrutava na Trindade com as suas criaturas, os seres humanos. Nós nos relacionamos, digamos assim, fazendo aí uma adaptação do texto de João, nós nos relacionamos uns com os outros porque Deus se relacionou primeiro com as três pessoas da Trindade. Deu para entender mais ou menos? Nós somos seres criados para relacionamentos porque isso está contido, é uma coisa que Deus compartilhou conosco, que faz parte da sua essência. Deus não deu só para os seres humanos compartilharem entre si, mas Ele mesmo decidiu se relacionar com o seu povo, se relacionar com as pessoas que Ele criou de uma forma muito especial, como nós vimos também nos relatos lá do Jardim do Éden, quando diz que Deus andava pelo jardim. Deus tinha uma comunhão especial com os seus filhos Adão e Eva. Deus se comunicava com eles tinham um relacionamento. Esse relacionamento, apesar de ter sido fortemente quebrado, marcado pelo pecado, pela questão da queda, da desobediência de Adão e Eva lá, Deus fez todo o plano da redenção para trazer o seu filho Jesus ao mundo, justamente para que o relacionamento dele com os homens pudesse ser restabelecido. Falar sobre amizade é muito mais do que um assunto banal, que é natural, é uma coisa que a gente acaba desenvolvendo mesmo porque a gente está no mundo com outras pessoas e acaba que a gente encontra os outros e dá certo. É muito mais profundo e muito mais bonito do que isso, porque quando nós voltamos os nossos olhos para a verdade bíblica e também para o ser do nosso Deus, por aquilo que Ele escolheu se revelar a nós, a gente encontra essas verdades bíblicas muito bonitas que dão uma base muito mais profunda do porquê nós nos relacionamos, do porquê nós temos esse desejo de caminhar com outras pessoas e essa necessidade. Então, partindo desse ponto, partindo dessa introdução muito linda, que nos dá um gás, eu acredito, um ânimo muito maior para a gente ir atrás de estabelecer amizades que realmente glorifiquem o nome de Deus, nossa alegria, para o nosso deleite e também para o deleite do nosso próximo, vou trazer algumas dicas para que você consiga construir esse tipo de amizade, esse tipo de relacionamento onde o Senhor deve ser glorificado. Tudo de novo pautado nas ideias dos autores desse livreto que eu falei para vocês. Então a primeira dica que eu gostaria de compartilhar com você aqui nesse vídeo para construir uma amizade bíblica é dizer que uma amizade bíblica deve ter como foco a glória do Senhor Jesus Cristo. E isso parece meio complexo, meio abstrato num primeiro momento, mas eu vou explicar do porquê ter isso como foco muda tudo dentro desse relacionamento. Quando nós encaramos o fato de que nós temos o pecado dentro do nosso coração, nos assediando constantemente a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus e que desagrada, fere, magoa, faz tudo contra o nosso próximo, ter isso como base, como cristãos, trazer a redenção de Cristo para dentro do relacionamento de amizade
é algo completamente fundamental. É como se você estivesse querendo construir uma casinha, você precisa fazer um fundamento, você precisa colocar a pedra angular, digamos assim, dentro desse edifício que você está construindo, porque senão você pode colocar parede, revestimento, você pode trazer uma decoração maravilhosa para esse prédio, para essa sala, para essa casa que você quer construir, mas se você não coloca um fundamento, vem a chuva, ou vem um vento mais forte, ou vem qualquer outra coisa e destrói isso rapidinho. Quando nós vamos construir uma relação de amizade, quando falamos de dois cristãos principalmente construindo uma amizade, o foco do nosso coração precisa ser a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e principalmente a pessoa dele redimindo a nossa forma de olhar para o nosso próximo. Porque sem ele, pessoal, nós somos completamente incapazes de amar o próximo como a nós mesmos, como ele mesmo nos ordena que devemos fazer. Eles têm a tendência a pensar em nós acima de todas as coisas e acima de todos. Seja pensar muito bem de nós mesmos, a gente pensa que é melhor que todo mundo, ou a gente pensa que é melhor do que fulano, beltrano, ciclano, bererê, bererê. Seja para pensar pouco da gente. Seja para pensar muito, seja para pensar pouco, a gente sempre foca em mim mesma. O que Jesus está falando? Nós já temos um amor próprio muito alto, muito natural nosso. Se a gente quer alguém feliz, geralmente não é a pessoa, não é o próximo. Somos nós mesmos e nós temos que ser honestos conosco para encarar que essa é uma realidade. Então, quando Cristo fala isso para nós, é importante a gente analisar isso, o quanto isso impacta num relacionamento de amizade. Como os autores vão dizer, muitas vezes a gente pode escolher ter amigos pura e simplesmente para sanar uma carência nossa, necessidade nossa de afirmação, de ter pessoas que concordam com o nosso ponto de vista, que sempre vão falar que tá tudo bem para tudo que a gente quer fazer, sempre voltados para o eu e nunca como uma atividade de serviço mútuo, como um movimento, um relacionamento onde a gente vai abençoar o outro, vai servir o outro. E quem que traz isso para o nosso relacionamento de amizade? Só Jesus, porque Cristo nada mais fez foi dar um grande exemplo na sua vida de verdadeira amizade. Jesus mesmo disse que ele era a pessoa que daria a sua vida preciosa pelos seus amigos. Não existe amor maior do que esse. Que está conseguindo compreender o quanto a glória do nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser a base de um relacionamento? Porque sem ele nós somos incapazes de amar. É isso que a Bíblia nos fala quando diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós temos uma tendência a sermos muito egoístas, a sermos muito individualistas. Então, quando nós vamos construir uma amizade bíblica, a gente precisa ter o nosso coração disposto a ter sempre a glória de Cristo como supremacia. Não podemos ter intenções puramente egoístas para construir uma amizade, como por exemplo, eu vou andar com aquela pessoa porque ela pode me dar status, porque ela pode me dar popularidade. Então, quando Cristo é colocado na equação, a gente muda essa perspectiva e começa a colocar mais o outro na frente do que nós mesmos, assim como ele fez. Quando nós colocamos Cristo como fundamento dos nossos relacionamentos de amizade, nós estamos aptos a fazer várias outras coisas que eu vou dar de dica agora. Uma amizade bíblica requer conversas. Fernanda, isso é óbvio, vou ser amiga de alguém, não vou conversar com essa pessoa? Sim, parece óbvio, sim, parece que é algo muito fácil, muito simples, mas o como a gente peca nesse sentido quando nós começamos a tratar as nossas amizades com cada vez menos contato, menos conversa e mais distanciamento que às vezes até mesmo as redes sociais e a tecnologia, no intuito de nos aproximar, nos afasta. Hoje nós vivemos num tempo onde a gente está com o tempo inteiro com o celular na mão, o tempo inteiro. E isso não é demonizando, não é falando que é uma coisa ruim, mas isso afeta os nossos relacionamentos, porque a gente começa a se desacostumar a tratar, conversar e nutrir nossas amizades pessoalmente, ter contato com a voz, com as expressões, com as reações ali instantâneas da pessoa, e a gente se acostuma muito a só ler mensagens que ela está mandando. Eu sei que muitas vezes é complicado mesmo manter uma amizade presencialmente, e eu tô vendo isso agora de uma forma específica porque eu me mudei de estado. Boa parte do meu círculo de amizades ficou em São Paulo, que é o lugar onde eu morei a vida inteira. Só tenho realmente a tecnologia, glória a Deus, tecnologia,
para poder o quê? Mandar áudio, mandar mensagem, às vezes marcar uma ligação de vídeo. Mas quando nós temos a possibilidade de nutrir os nossos relacionamentos presencialmente e a gente começa a ter preguiça, a gente começa a ter desânimo, aí já tem o celular aqui, né? Vou conversar aqui que é muito mais fácil. A gente tem que reconhecer que a tecnologia nos deixa preguiçosos de muitas formas. Só que nós não podemos deixar que as nossas amizades se reduzam apenas a mensagens de texto, apenas a áudios que muitas vezes a gente ouve no modo 2.0 para ir mais rápido, porque nós não temos tempo para as pessoas. Outra coisa importante que os autores falam nesse livro é que amizades bíblicas têm conversas frutíferas, ou seja, conversas espirituais. Nós temos que começar a prestar mais atenção no teor das nossas conversas com os nossos amigos. Você tem tido conversas frutíferas com seus amigos? Conversas onde vocês falam sobre aquilo de mais importante que vocês têm em comum, que é a fé em Cristo Jesus? Sobre coisas que vocês têm aprendido sobre Cristo, que Deus tem ensinado vocês ao longo do seu dia a dia ordinário, lições espirituais, dificuldades espirituais que vocês têm tido e como vocês podem se ajudar nisso. Muitas vezes a gente fala sobre tudo, e não tem problema falar sobre filme, série que você tá vendo, sobre músicas, artistas que você gosta, sobre BOs do trabalho, sobre coisas engraçadas, vídeo, memes, sei lá, tudo que a gente quer falar. Nós temos que ter essa naturalidade, conversas naturais, triviais do dia, que são sempre muito boas. Mas quando a gente começa a esquecer de falar sobre a vida cristã, sobre a nossa jornada com Cristo, que é aquilo para onde a gente está caminhando juntos, amigos cristãos estão caminhando juntos para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo, para passar a eternidade juntos. E a gente não discute sobre isso, a gente não fala sobre isso, a gente esquece Jesus nas nossas conversas. Não tô falando que isso precisa ser algo robótico, você tá sentado lá e precisa falar sobre o versículo tal de Romanos, ou vocês precisam fazer uma exposição das escrituras juntos, uma coisa muito robótica. Não! Coisas que fluam de um coração de pessoas que estão caminhando com Jesus. Então seja essa pessoa para os seus amigos e caminhe também com amigos que façam isso por você, porque com certeza isso vai te fazer crescer. Outra coisa importante que uma amizade bíblica requer são bons ouvintes. E isso hoje tá muito escasso. Precisamos aprender a ouvir os outros com atenção e com real interesse. Duas atitudes, elas têm uma distância gigante, porque muitas vezes você escuta várias coisas ao longo do seu dia, mas é para aquilo que você coloca atenção que você de fato ouve. E quando você tem Cristo como aquele que é o fundamento desse relacionamento, você já tem a base do ouvir com atenção. Você doar o seu coração, doar a sua mente, o seu foco, a sua atenção para a pessoa que está falando com você ali naquele momento. É muito ruim num relacionamento de amizade onde os dois só querem falar e nunca estão dispostos a ouvir, nunca estão dispostos a silenciar, abrir a mente para colocar todo o foco naquilo que a pessoa tá te contando, tá desabafando, tá compartilhando. Quando a gente perde essa capacidade de ouvir com atenção, a gente tá desprezando o nosso irmão. No final das contas, a nossa cabeça fica vagueando em várias coisas que você precisa fazer, ou coisas mais interessantes também que você pode escutar, você não queria estar escutando aquilo agora. Nós somos pecadores, vamos reconhecer nossos pecados. Não tá com tempo, paciência, desejo de ouvir o irmão. Mas se você está construindo um relacionamento bíblico com uma pessoa, você precisa desenvolver a capacidade de ouvir. E isso requer humildade, isso requer serviço ao próximo, isso requer agir como Jesus agiu. Tá vendo como ter Cristo como base de uma amizade faz toda a diferença? Então pense sobre isso. Bons amigos cristãos, uma amizade bíblica se fundamenta com dois bons ouvintes. Não sejamos aquelas pessoas que sempre falam e nunca dá espaço para o outro poder falar e a gente ouvir. Isso faz bem para nós também. Eu tenho percebido que antes eu tinha uma dificuldade muito grande com isso. Eu falava muito sobre minhas coisas que estava ali, eu gosto de falar. Mas eu tinha uma dificuldade grande em ouvir. E quando eu comecei a pensar nisso e trazer realmente um desejo maior de Fernanda, sossega, cala, porque o outro tem coisas boas para falar também. Eu comecei a desenvolver cada vez mais prazer em somente ouvir. Preciso lutar muito para melhorar nesse ponto, mas agora eu tenho muito mais vontade de ouvir, fazer perguntas que gerem as respostas para eu ouvir, para eu colher coisas dos meus amigos, das minhas amigas. A outra dica que eu gostaria de passar desse livreto também, em uma amizade bíblica nós precisamos aprender a compartilhar ideias e saber discordar. Quando nós temos amigos que estão vivendo de alguma forma em pecado, nós discordamos porque
nós sabemos a posição bíblica e o nosso amigo está claramente em pecado. Nós discordamos em pontos que a palavra, ter base na palavra, nós temos ali e a ação dele está errada. A gente precisa expor com sabedoria, exortar com muita sabedoria e colocar de que não é uma preferência nossa, mas sim o que Deus está falando que desagrada a ele e que o nosso amigo, no caso, está falando que é certo, que é bom. Mas sim, nós precisamos deixar claro para ele que o nosso ponto de discordância tem base bíblica e que ele precisa estar ciente disso. Então nós temos que exortá-lo e sempre orar para que o Senhor abra os olhos dele, para que ele compreenda que as atitudes dele não estão agradando a Deus. Mas quando essas situações acontecem, porque nós temos jeitos diferentes de ver as coisas, nós temos maneiras diferentes de trabalhar, nós temos compreensões completamente diferentes sobre, sei lá, um gosta de fazer do jeito A, outro gosta de fazer do jeito B. Quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente não sabe discordar, não sabe ouvir e continuar caminhando junto, aí tem um problema muito sério. Nós estamos abandonando o princípio da humildade, estamos abandonando o princípio de andar mais uma milha, caminhar mais uma milha, que também é bíblico, de simplesmente entender que nós somos diferentes, nós temos visões diferentes, nós somos criados de formas diferentes, e que está tudo bem a gente não concordar em determinados assuntos. A gente precisa aprender a ser maduro. Vão saber compartilhar as suas ideias de uma forma respeitosa, de uma forma amigável, de uma forma tranquila, amando a outra pessoa. A gente desaprendeu a debater de forma respeitosa. Hoje a gente precisa ganhar a todo custo e humilhar ainda outra pessoa que pensa diferente da gente. Pessoas que desejam construir uma amizade bíblica sabem debater os seus pontos e continuar amigos, continuar bem com isso. Cada um precisa aprender a olhar para o outro como superior a si mesmo. Isso é algo bíblico. Pensemos sobre isso e coloquemos isso em prática com muito auxílio do Espírito Santo, porque eu sei que isso é um desafio para todos nós. A última dica dos autores que eu gostaria de compartilhar com você aqui é o seguinte: aprendam a compartilhar a vida juntos. Nesse mundo hoje que nós vivemos, é muito fácil a gente caminhar como verdadeiras ilhas. Cada um vive no seu mundinho, cada um resolve os seus problemas quietinho ali, ninguém incomoda ninguém, ninguém vem na minha casa, eu não vou na casa de ninguém. Não é assim que o Senhor quer que nós vivamos, ainda mais dentro de um contexto de igreja, dentro de um contexto de irmãos em Cristo. O Senhor nos colocou ali como irmãos, nós somos membros de um mesmo corpo. Quando a Bíblia fala que nós somos um corpo cujo cabeça é Cristo, quer dizer que nós estamos interligados. A gente não pode viver a nossa vida cada um no teu canto e só se encontra no domingo para prestar culto ao Senhor, depois vai novamente todo mundo, cada um pro teu canto. Não, gente, a gente não vai viver na casa das pessoas como se não tivesse a nossa própria casa. A gente não vai abrir todos os nossos segredos, todos os acontecimentos do nosso casamento, da nossa maternidade e tudo mais, sem filtro, sem nada. É tudo uma questão de ponderação e equilíbrio. Precisa aprender a pedir ajuda, precisa aprender a contar um com o outro, sermos pessoas também que podem ajudar, que se dispõem a ajudar verdadeiramente. Os amigos bíblicos, eles precisam partilhar da vida. Então você precisa sim partilhar muitas vezes os seus problemas, os seus dilemas, as suas dificuldades. Óbvio que não precisa ser para todo mundo da igreja. Você escolher os amigos certos, as pessoas com quem você tem mais intimidade, com quem você tem segurança. Você precisa compartilhar, se abrir, falar, porque isso vai te abençoar muito também. Às vezes a gente aprende que tem que levar tudo sozinho, que tem que carregar o fardo sozinho, sendo que a Bíblia fala claramente que nós temos que aprender a levar os fardos uns dos outros. Não sejamos ilhas, não sejamos pessoas individualistas, porque Deus nos criou para relacionamentos e Cristo redimiu esses relacionamentos para que nós fôssemos abençoados por essa caminhada. Tem uma frase muito legal aqui do livreto que eu vou ler agora para vocês. A amizade é um dos meios principais que Deus usa para fortalecer o seu povo. Precisa fazer uso dessa bênção, a gente precisa fazer uso desse recurso maravilhoso que Deus deixou para nós. Não podemos simplesmente começar a dar lugar às mentiras de Satanás que quer nos colocar cada vez mais sozinhos ou cada vez mais em amizades efêmeras, ou querendo resolver nossos problemas só por meio de influenciadores, pessoas da internet, pessoas que nem nos conhecem e muitas vezes a gente dá muito mais ouvidos para elas, muito mais ouvidos para a opinião delas, quer seguir muito mais a vida delas, de pessoas que estão distantes de nós, do que caminhar
presencialmente com pessoas que estão ao nosso redor. Fazer tudo isso é fácil? Não. Eu falei pra você que a conversa de hoje ia trazer pontos extremamente simples, básicos, que você fala assim, nossa, não tem nada de novo aí, não tem nada extraordinário. Mas vamos fazer para ver se é fácil. Eu espero que esse vídeo te traga uma luz e te anime a buscar ser uma amiga melhor. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para a tua vida cristã. Saiba que você não está sozinha. Se você está sentindo que não está sendo uma amiga cristã autêntica, boa, saiba que eu também estou com essas reflexões todas na minha mente, e ter gravado esse vídeo aqui me trouxe até mais reflexões para colocar em prática, para colocar em oração, para poder melhorar ainda mais as minhas amizades, os meus relacionamentos de amizade. Você saia daqui animada para fazer o mesmo e para crescer em intimidade, acima de tudo com Cristo, que é aquele que redime nossos relacionamentos, e com as pessoas que Ele colocou ao seu redor. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui a sua curtida, compartilhar com mais pessoas que você conhece, com seus amigos, suas amigas, pessoal da sua igreja. E comenta aqui embaixo o que você achou dessas dicas, quais são as mais difíceis para você, o que você sente que você tem mais dificuldade para colocar em prática. E se Deus assim permitir, nos vemos aqui no próximo vídeo. Gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Um abraço para todos e até a próxima. Até mais, gente!